Qual a diferença do despertar espiritual e do despertar da consciência? Porque sim, existe uma diferença. Geralmente o despertar espiritual ele acontece na infância. Quando você é criança, que você tem aqueles amigos imaginários, você tem problemas para dormir. Ai, Fernanda, eu não me lembro da minha infância. Aí tem coisa, viu? Por que você não se lembra? Será que foi traumatizante? Será que você não conseguia dormir, que você tinha muitos pesadelos? Você saía do corpo com facilidade para fazer viagem astral? Pode ser tantas coisas. Mas primeiro vamos ao início. Meu nome é Fernanda Aparecida, terapeuta holística, e você está na Espiritualidade Fora da Caixa. Se você gosta desse tipo de assunto, de espiritualidade, autoconhecimento, venha fazer parte da família. Se inscreva no canal. Vamos lá, meus amores. O despertar espiritual é o nosso contato com a espiritualidade, sendo de que religião você seja, isso não importa. Isso é inerente do ser humano, todo mundo tem isso, né? Porque nós somos seres espirituais vivendo uma realidade humana. Nós estamos humanos, não somos, somos espíritos. Então, se você tem medo de espírito, você tem medo de você mesmo. Já parou pra pensar nisso? Eu fiz essa piada em outro vídeo que eu falei sobre mediunidade. Se vocês não assistiram, assistam. Vamos lá, meus amores. E o despertar da consciência? O despertar da consciência é a evolução humana, porque o ser humano continua evoluindo, né? Não só evoluiu a mente, que é a tecnologia, tudo, né, que o ser humano criou até hoje, mas também o desenvolvimento da consciência, o despertar da consciência. O professor Laércio Fonseca, ele tem um vídeo que ele fala isso, que ele fala assim, que um dia você acorda e você não é mais você mesmo. Alguma coisa mudou ali dentro de você. E esse é o despertar, né, da consciência. E ele acontece de forma gradual. É aos poucos, vai sendo, tendo downloads, né, nesse nosso sistema aqui, desse HD nosso. E aí a gente vai tendo esse despertar de consciência e ele é gradual, entendeu? E agora o despertar espiritual não, geralmente é na infância e ele é travado por um tempo. Vou falar para vocês como que foi o meu, né? Desde pequena eu tenho contato com a espiritualidade. Antes eu nem sabia que era espiritualidade, para falar a verdade. Tinha um senhorzinho que ele me acompanhava, ele conversava comigo. E olha que coisa louca, ele conversava comigo mentalmente, ele não falava, a gente conversava mentalmente. E eu, né, nunca liguei uma coisa com a outra. E depois, quando eu estava com 26 anos, eu perguntei pra minha mãe, falei: "Mãe, aquele senhorzinho que morava lá na casa da minha avó". Porque minha mãe e meu pai trabalhavam e deixavam a gente na casa da minha avó, né? Aí minha mãe, nossa, não tinha ninguém assim, dessas coisas que tá falando dessa forma, né? Falei, não, mãe, ele ficava lá conversando comigo, todo dia, né? Aí minha mãe, não, Fernanda, nunca teve essa pessoa. E aí, quando eu fui fazer o meu primeiro curso de radiestesia presencial, que foi em finalzinho de 2020, que ainda tava a pandemia, né? E a gente usando máscara no curso, tudo bonitinho. E aí a professora fez uma meditação com a gente, uma meditação guiada, e aí ela ia levar a gente a tal lugar, né? E aí eu fui indo na meditação, e aí quando eu cheguei lá, numa caverna que eu fui, ele tava lá, esse senhorzinho. E aí a professora ficava conversando, falando assim, fala isso, pergunta aquilo, sabe? E eu não perguntava nada, eu só olhei pra ele. Ele tava mexendo na fogueira, assim, aí ele mexendo na fogueira, olhando pra mim, e eu olhando pra ele, assim, ajoelhei assim, perto da fogueira. Fiquei olhando pra ele, assim, eu não precisava falar, sabe? O olhar dele era tão amoroso que eu não precisava de perguntas, então eu entendi ali. Mas quando minha mãe falou que não tinha ninguém dessa forma, já saquei, né? E aí depois dele, no meu período de pré-adolescência para adolescência, quem ficava comigo era uma mentora. E olha, gente, que é muito engraçado isso, sabe? Porque assim, hoje, eu olhando, a última vez que ela apareceu pra mim, eu tinha 12 anos. E aí depois agora, de alguns anos, ela apareceu de novo. E hoje eu entendo e eu falo, nossa, era lógico, né? Porque assim, eu tava lavando louça e ela aparecia
conversava comigo e desaparecia. E eu não entendia isso como um espírito, sabe? E eu já era entendida, né? Já era grande, mas eu não via isso assim. E aí, a última vez que ela apareceu pra mim, eu tinha 12 anos. E ela falou pra mim, ela, olha, não vou mais aparecer mais por enquanto, eu tenho umas coisas pra resolver. Eu sei que eu chorei tanto, tanto. Eu até falei com uma amiguinha minha da época. E eu não entendia, assim, né? Hoje eu sei, né, que eles são como nós, os espíritos. Eles precisam ir pra outro lugar pra resolver outras coisas, depois eles voltam. E ela voltou a falar comigo em um sonho que eu tive quando eu me separei. Porque eu fui casada, aí eu me separei. E aí eu sonhei com ele, né? No sonho tava eu e esse meu ex-marido, assim, de mão dada, um olhando para o outro. Aí ela apareceu e falou assim pra mim, agora vocês terminaram? Aí eu falei assim, sim, definitivamente a gente terminou. Aí eu levantei e continuei andando com ela. E ela foi conversando comigo, falou algumas coisas que ia acontecer no futuro. Mas ainda não aconteceu, isso já faz tempo. Mas enfim, o tempo da espiritualidade é diferente do nosso, né? Então, se você teve alguma experiência assim, de ver coisas, ou você não conseguia dormir, sabe? Às vezes o seu despertar estava ali desde a infância e você não sabia o seu despertar espiritual. E aí depois, né, desse tempo, dos 12 anos, ficou parada assim a minha mediunidade. Eu não tinha mais assim contato, eu só fui ter mesmo depois, lá pros 26 de novo, começou 25 a 26, aí voltou, né, a espiritualidade. Comecei a sentir as coisas de novo, a ver. Mas com mais entendimento, né? Porque o que importa mesmo é o entendimento. Então, esse é o despertar da diferença do despertar da consciência e o despertar espiritual. Se você tem alguma coisa para colocar aqui embaixo para falar para as pessoas, como foi o seu despertar espiritual, o seu despertar da consciência, como está sendo, escreva aqui nos comentários, ajude as pessoas que estão passando por isso agora. Porque nós estamos evoluindo, gente. E o contato com a espiritualidade, ele vai ser inevitável para todo mundo, sabe? É isso, meus queridos. Ficou um pouco grande esse vídeo, mas eu acho que vocês entenderam. Fiquem bem. Tchau, tchau.